noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco nessa noite sempre. Amém? Para nós é uma alegria nós estarmos aqui nessa noite para adorar o Senhor juntamente com os irmãos, né? Compartilhar das bênçãos. Agradeço a Deus pela vida dessa igreja que tem nos apoiado ali em Arthur Nogueira, né? E muito mais especial aqui porque eu estou vendo algumas carinhas aqui que participaram do meu desenvolvimento espiritual desde quando eu me converti, né? Então o tema da nossa mensagem aqui é missões em todos os sentidos. Eu queria ler o texto de João capítulo 4, versículo 31 ao 42. Gostaria que os irmãos pudessem acompanhar com a gente. João capítulo 4, do 31 ao 42. Eu estou lendo aqui na versão corrigida, não sei qual a versão costumeira de vocês, mas é a palavra de Deus, que diz assim: E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos naquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então eu gostaria nesse texto, o pastor Luciano falou que era para falar sobre urgência de missões, e eu não encontro outro texto na Bíblia mais motivador de missões do que esse. Tanto é que eu já preguei muito nesse texto. Sempre vou mudando alguma coisa, olhando por algum outro ângulo, e talvez eu já até trouxe alguma mensagem aqui de outra forma, mas esse texto me motiva muito a ver missões. Jesus era o maior missionário, né? E aqui a gente vê que Jesus, nesse texto, ele está querendo incutir missões na cabeça dos discípulos que ainda não entendiam muito disso. Eles estavam meio fora de órbita. Depois eles encaixaram, mas até aquele momento eles estavam pensando em tantas coisas, em posições, em tantas coisas, mas eles não conseguiam ainda ter uma visão missionária que Jesus gostaria que ele tivesse. E Jesus estava transbordando de vontade de ganhar pessoas, de expandir o reino, mas os discípulos eles não engrenavam muito. E eu queria, nessa noite, dizer assim para os irmãos: nós fomos feitos por Deus de maneira maravilhosa, e Deus nos deu para a gente ser perfeito mesmo os órgãos dos sentidos, que faz com que a gente perceba tudo que está no nosso redor e nos motiva, né, a gente ser alguma coisa. O nosso desenvolvimento depende dos órgãos do sentido que a gente estuda na escola e vê esses órgãos do sentido do corpo humano. Quais são eles? O quê? Visão, olfato, tato, né, paladar e audição, né? Então esses órgãos do sentido, eu gostaria de pegar esses órgãos do sentido e aplicar eles espiritualmente para que a gente seja motivado em missões. Quando a gente está doente ou quando a gente está anormal, os nossos órgãos do sentido não funcionam bem. Por exemplo, quando a gente está gripado, está doente, às vezes a gente come, parece que está comendo palha, não é verdade? Parece que não tem gosto a comida, né? E a gente, se tiver com o nariz entupido, é horrível, a gente não consegue sentir o cheiro das coisas, e então é horrível, atrapalha muito o nosso desenvolvimento, né?
Se a gente está doente espiritualmente também, os órgãos do sentido espiritual precisam ser aguçados. Né? E os órgãos do sentido nosso, eles são aguçados mediante as coisas que acontecem exteriormente. E que a palavra de Deus nessa noite, que vai ser pregada nesse momento, possa aguçar os nossos sentidos espirituais. Ok? Então, do versículo 31 ao versículo 34, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, né? Olha, disse: Rabi, come, né? E aí Jesus, porém lhes disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem, né? Que vocês não conheceis. Aí eles falaram uns para os outros assim: peraí, a gente foi comprar comida, e Jesus agora, pelo jeito ele não saiu, a gente que ficou encarregado de comprar comida, e agora a gente ofereceu comida para ele, ele está dizendo que tem comida? Será que tem algum disque Marmitex aqui? Será que veio algum drone trazer comida? Diz que nos Estados Unidos agora os lanches é trazido de drone. Você pede o lanche, o drone vem e traz na sua casa. Olha que legal, né? E hoje você não precisa sair de casa para você comer. Diz que não sei o que, diz que lanche e tal. E eles falaram assim: mas que comida que ele tem? E também talvez olharam para ele, não viu nenhuma marmita na mão dele nem nada. Falou: gente, como é que pode? E aí Jesus falou assim: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então os discípulos falaram assim: Rabi, come. E ele falou assim: olha, eu tenho uma comida diferente da comida de vocês. Jesus queria dar um ensinamento. E eu queria pensar aqui sobre a questão do paladar, porque Jesus citou aqui a comida. E é interessante que Jesus, ele citava as coisas que todo mundo podia entender. Ele usava as coisas do corpo humano, ele usava as coisas da natureza, que não tem com quem não conseguia entender. E tem, aqui nessa noite não tem quem não conhece a questão do paladar, não é verdade? A gente sai daqui da igreja, já vai pedir um lanche, alguma coisa, já vai chegar em casa caçar comida, não é verdade? A gente tem fome, não é verdade? Então, o paladar, ele é feito para atender uma necessidade, que é a fome. Nós precisamos de comer, né? E isso precisa ser uma prioridade, isso proporciona prazer. Eu queria falar a respeito dessas três coisas aqui nesse primeiro ponto, né? Então, o paladar era uma necessidade de Jesus. Missões era o paladar de Jesus. Para ele era uma necessidade. Tanto é que o texto, o contexto diz que Jesus era necessário ele passar em Samaria. Talvez muitas pessoas cortavam a volta, mas para ele era uma necessidade passar em Samaria, porque ele tinha algo para fazer ali. Ele tinha missões, ele precisava alcançar os povos diferente dos povos judeus, que era o povo de Samaria. E Jesus então encarava aquilo como uma necessidade. Assim como a fome, o paladar é uma necessidade, missões também têm que ser para nós uma necessidade. A gente sabe que a fome, a comida é uma questão de necessidade. É também uma questão prioritária. É uma prioridade. A gente está vivendo um momento de crise no nosso país, né? Desde 2014, e a gente sabe que as coisas não estão boas, as perspectivas talvez não estão assim, aquelas coisas, e a gente sabe que, de acordo com os noticiários que eu tenho escutado, o setor de alimentação é o setor que ainda permanece aquecendo a economia. As pessoas deixam talvez de comprar um móvel, um eletrodoméstico, uma roupa, mas as pessoas não deixam de comer. Por quê? Porque isso é uma prioridade. E missões, assim como o nosso paladar, como a comida, é também uma prioridade. É uma prioridade em questão do nosso tempo, dos recursos e das coisas. Eu tenho pensado, às vezes, em Arthur Nogueira, eu tenho muito trabalho para fazer, irmãos. O pastor Luciano falou uma coisa aqui interessante, que só um missionário que está lá no campo, ele sabe realmente como funcionam as coisas, né? Aqui é muito fácil, vocês chegam, está tudo limpinho, e é fácil de limpar, a gente chega lá, olha, se não fosse o irmão daqui dessa igreja que nos doasse para nós ali o estacionamento, olha, quando era poeira era a terra entrando para dentro, quando era chuva era barro entrando para dentro, a gente tem que limpar tudo aquilo, é como se fosse um pastor e um caseiro ao mesmo tempo, né? E durante um tempo eu fiquei trabalhando muito em construção, mas eu fui ver bem que a igreja estava regredindo um pouco. Eu falei, gente, eu preciso estabelecer prioridades. Prioridades são pessoas e não coisas, né? A nossa prioridade é o tempo. Paulo disse assim, olha, remi o tempo porque os dias são maus, né? Então tem que ser uma prioridade. E o paladar também serve para proporcionar prazer. Missões tem que ser o nosso prazer. Jesus estava usando ali a questão da comida, porque ele sabia que a comida nos traz prazer, né? Deus fez assim para que nós pudéssemos nos alimentar com prazer
além de abastecer o nosso físico, ainda nos traz realmente prazer. Então eu gostaria que nós pudéssemos pensar, nós pudéssemos aguçar o nosso paladar espiritual nessa noite. Pensar assim, olha, eu preciso que missões seja o meu paladar, é uma necessidade, assim como Jesus encarava aquilo como uma necessidade. Jesus não poderia viver sem missões. Os discípulos, eles não estavam entendendo que aquilo era uma necessidade, e aquela necessidade que Jesus estava falando para os discípulos a respeito das pessoas que estavam chegando ali, que a mulher samaritana trouxe, aquilo era uma necessidade, e aquilo era uma prioridade. As pessoas são prioridade, missões deve ser prioridade na nossa vida, e deve ser realmente o nosso prazer. Tudo que a gente faz com prazer, se torna muito mais viável, e muito mais produtivo, não é verdade? E que seja realmente o nosso prazer. Então, Jesus falando de comida ali, eu consegui pegar aqui essa questão do paladar, que é um dos órgãos do sentido. Mas a gente continuando o texto, no versículo 35, Jesus, depois disso, falou para eles assim, olha, vós não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. Segundo o comentário que eu vi, naquela época que Jesus estava nesse acontecimento, na verdade não tinha nada branco para a ceifa. E eu gostaria que a gente pudesse pensar a respeito do segundo órgão do sentido, que é a visão. Jesus falou assim, olha, olhem para as... vocês nos dizem que falta 4 meses até a ceifa, levantai os vossos olhos e vede que as terras já estão brancas. E talvez eles olharam realmente, Jesus falou assim, olha só, já estão brancas para a colheita. E a gente sabe quando as coisas estão boas para a colheita. Eu colhi algodão, a gente sabe, quando está tudo branquinho, está pronto para a colheita. Mas se está ali as bolinhas verdes, elas não estão prontas para a colheita. E aí então Jesus falou assim, olha, vocês falam que falta 4 meses ainda para a colheita. E eu quero dizer para vocês que olhe bem, mas já está pronto para a colheita. E talvez eles pensaram assim, Jesus, eu não sei o que está acontecendo com ele. Primeiro ele disse que tem marmita e não tem. Agora ele está dizendo que está branco os negócios, não está. Eu acho que ele deve estar passado de fome, não é possível uma coisa dessa. E aí eles ficaram sem saber o que Jesus queria dizer. Mas Jesus não estava dizendo da colheita física. Eu não sei se era trigo, aveia, o que era ali. Mas Jesus estava dizendo a respeito daquelas pessoas samaritanas que estavam vindo para ser colhidas, para realmente ser atendidas. Eram as pessoas ali que precisavam ter eles precisavam ter visão de atender essas pessoas. Jesus atendia essas pessoas, já tinha feito teste com eles, mas parece que eles não conseguiam engrenar. E Jesus fala a respeito da visão. Gente, a visão espiritual é muito importante para missões. A igreja que não tem visão, ela não... Olha, a nossa visão, ela deve estar aberta, né? E nós temos a nossa visão para a gente enxergar as coisas, elas precisam realmente estar abertas. Não adianta a gente ter uma visão se ela não estiver aberta. Se ela estiver fechada, não vai adiantar nada, né? A gente não vai conseguir enxergar nada, né? Eu coloquei aqui algumas coisas que às vezes fecham os nossos olhos. Alguns ismos, né? Questão de... tradicionalismo e tantos ismos que a gente denominacionalismo e tantas coisas que pode realmente às vezes fechar a nossa visão. É interessante no contexto aqui que Jesus ele vai conversar com a mulher samaritana que tem um monte de ismo e tradicionalismo, um monte de coisa. Começa a falar assim, você é judeu, não pode que eu sou mulher samaritana, né? Você é homem, eu sou mulher, então tem uns negócios aqui para a gente ajeitar aí. Jesus pula aquela parte ali e fala assim, eu tenho uma água que você precisa conhecer, para você não voltar mais aqui. Ele já nem dá trela muito para ela, porque ela começou a trazer um monte de tradição, um monte de coisa, que se Jesus tivesse entrado na onda dela, irmãos, ela não teria virado aquela missionária que ela se tornou. Mas Jesus tirou todo esse tradicionalismo, esse negócio todo. Não estou dizendo aqui que a gente deve ter uma visão assim de abrir para tudo e aquela questão cultural trazer para a igreja, fazer com que o mundo entre para a igreja para a gente poder alcançar o mundo. Não é essa visão que Jesus tem, né? Mas a gente precisa realmente tirar esses ismos. Jesus não tinha essa questão desses ismos aí. Ele não tinha ali uma religião ou alguma coisa que ele estivesse propagando ali, mas ele estava realmente trazendo o reino de Deus, porque Jesus tinha uma visão aberta em relação ao reino.
A nossa visão, ela também deve ser não somente aberta, mas ela deve ser focada. Jesus, a visão dele, ele era focado na graça de Deus, né? Falou para a mulher assim: olha, se você souber quem está falando com você, eu te daria água, e água viva, né? A mulher ficou doida para aquela água. E então Jesus estava focando em Deus, estava focando no reino de Deus, estava focando na graça de Deus, né? E a gente precisa realmente focar em Jesus. Nós precisamos focar nele. Ele é a razão de missões, irmãos, né? Jesus é o Redentor, Ele é o Criador, Ele é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se nós queremos ser uma igreja missionária, a nossa visão tem que estar focada em Jesus, não na nossa denominação, nem em nada, é apenas em Jesus, porque ele realmente é alguém que foi colocado para o Pai para que seja adorado e para que tudo gira em torno dele. A nossa visão também deve ser ampliada, né? Ela deve ser aberta, ela deve ser focada e ela deve ser uma visão ampliada. Para nós fazermos missões, nós precisamos de ampliar a nossa visão, de dar um zoom na nossa visão. Eu acho bonito o texto de Atos capítulo 1, versículo 8. Não sei se foi lido aqui, eu acho que não foi lido outro texto, foi citado outro texto. Que Jesus falou assim: olha, vocês vão começar daqui de Jerusalém, Judéia, Samaria e vão aos confins da terra. Então Jesus estava dando um zoom ali, né? Que a gente vê na internet esse negócio aí. Você vai ver, tirar um negócio, você começa ali numa cidade, depois você vai ver no estado, vai ver no país, e você vai vendo a visão da igreja tem que ser uma visão ampliada. Não podemos ficar só aqui em Campinas ou em Arthur Nogueira, mas temos que ampliar as nossas visões, irmãos, para os lugares mais distantes. A nossa visão deve ser ampliada e a nossa visão deve ser alongada. O desfecho final de missões é todos os povos. Jesus falou assim: até os confins da terra. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus quer que nós alcancemos os confins da terra. E eu faço uma pergunta, não sei se é verdade ou não, mas diz uma notícia que a Coca-Cola é mais conhecida do que Jesus. Eu não sei se isso é verdade mesmo, né? Mas para nós, irmãos, é uma vergonha, porque faz mais de 2000 anos que Jesus nos deu este zoom, nos deu essa visão de a gente ampliar os nossos horizontes, não ficar apenas em um só lugar. Todas as vezes na Bíblia que Deus falou para as pessoas se espalharem e eles ficaram em um só lugar, deu problema. Na Torre de Babel, Deus falou assim: ó, espalha, eles ficava pirraçando Deus, né? E aí o que aconteceu? Deus foi lá e, né? Os apóstolos começaram ali a ficar entre eles ali, não estava saindo muito, de repente começou a haver confusão entre eles, e Deus fez com que 2 frentes missionárias saíssem. Por quê? Porque Deus quer que aquilo que Ele estabeleceu, né, missões começando a partir do local e seja expandido, irmãos, isso tem que ser uma realidade. Nós não podemos ficar focados somente aqui, nós precisamos focar em outros lugares. O Aaron teve essa semana na nossa igreja dizendo da carência que tem lá onde ele vai, gente. É uma carência muito grande, né? Muitas igrejas, mas não tem pastores, né? E a carência do povo, ninguém quer ir para aqueles lugares, né? Ou pessoas não querem sustentar naqueles lugares, a igreja não quer sustentar. Então, nossa visão deve ser uma visão da maneira que Jesus disse, uma visão aberta, focada, ampliada, alongada, para que todos os povos possam ser alcançados. Então nós falamos sobre o paladar, a visão, e eu vejo aqui nesse texto também a questão do tato, porque a partir no versículo 37 ao versículo 38, nós podemos ver que Jesus ele começa a dizer assim: ó, nisto é verdadeiro ditado, um é o que semeia e o outro que ceifa, né? Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no trabalho. Então Jesus começa aqui a traçar como é que funciona a questão da agricultura, né? A agricultura, Jesus está mostrando aqui que a lei da semeadura exige esforço, exige tato. E é uma coisa certeira, irmãos, né? Mas exige realmente tato. E ele falou assim: olha, vocês começam a trabalhar, outras pessoas entram no seu trabalho, vocês estão colhendo fruto de quem já semeou, vocês estão semeando outro que vão semear. Mas acontece que na agricultura, por mais que hoje tenha a tecnologia, você vê aí que está dispensando muito trabalho humano, mas tem que ter o tato na agricultura, tem que
que pôr realmente a mão na massa, né? Então Jesus nos ensina que missões é semelhante à agricultura, tanto na semeadura como na colheita exige tato. E tato é sair do terreno do saber e do sentir e ir para o terreno prático. Tato a gente deixar de apenas sentir quando a gente vê alguma coisa em relação a missões, a carência missionária, e a gente chora, e a gente fica emotivo, tudo, né? E a gente vê como que está a carência aí, e a gente às vezes sente isso, mas a gente sabe como deve fazer missões, né? O jeito de fazer, igual eu estou falando aqui, mas se a gente não fizer, irmãos, não se torna um tato. O tato é realmente a prática. E Jesus é alguém que gosta de prática. Deus gosta da teoria, porque a teoria é a parte de ensinamento. Hoje nós estamos aqui aprendendo teoria, daqui a pouco nós vamos sair para nossas casas, onde a gente vai ter que colocar em prática, como o irmão mesmo diz aqui, que não precisa a gente ir lá para o Amazonas, ou não sei para onde aí, para a gente ser missionário, mas a gente pode ser missionário aonde a gente trabalha, onde a gente estuda, né? Então, tato é mão na massa na preparação do solo. Então, a agricultura exige uma preparação do solo. E nessa preparação tem que ter o tato, tem que realmente pôr realmente a mão na massa. E missões é colocar mão na massa. É você preparar as pessoas. Nós trabalhávamos com a família lá em Maranata, na região ali no sítio. Um homem que falava assim, olha, a gente não quer saber de crente de jeito nenhum, né? E durante um ano a gente ficou ali só, não falava de Jesus para ele, de Bíblia nem nada, ia lá, conversava, né? Eu contava minhas piadinhas, né? Que eu gosto de contar, e ali naquele negócio todo assim, aí algumas pessoas falavam assim, olha, não adianta, que esse homem aí pode desistir dele, que não tem como, né? E a gente foi preparando, ajudava ele, e foi indo, que chegou um dia, ele falou assim, olha gente, é o seguinte, se vocês aqui, são bem-vindos aqui na minha casa, se vocês quiserem fazer um culto aqui, está liberado. Eu falei, gente, que bom, né? Por quê? Porque houve essa necessidade da preparação. E a preparação, irmãos, não pode ser uma preparação só teórica, você falando para as pessoas. Muitas vezes você tem que ir ali carpir o quintal da pessoa, para ajudar ela, fazer alguma coisa em direção a ela. Isso é tato, né? Tato na preparação do solo, mão na massa no lançamento da semente na terra. Para lançar semente na terra, tem que haver tato, né? Eu gosto muito daquele salmo que fala que quem vai levando a semente, ele vai com lágrimas, chorando. Não é uma tarefa fácil você lançar a semente. E você está lançando a semente, você nem sabe se vai produzir, mas você está lançando a semente. É uma coisa árdua, né? E missões é realmente lançar a semente, é realmente sofrer. Eu não sei se porque eu vim da tranqueiragem eu atraio muitas pessoas tranqueiras, pessoas alcoólatras e que de droga, essas coisas, e de prostituição, um monte de coisa. Parece que vem para a igreja só esse tipo de pessoa. E se converte lá, graças a Deus, se torna uma bênção, né? Mas tem uns, irmãos, que, olha, às vezes eu penso em desistir. Porque às vezes você leva a pessoa, começa a discipular a pessoa, batiza a pessoa, daqui a pouco você vê a pessoa está voltando para trás de novo. Né? E aí você vai gastar tempo lançando a semente no coração dessa pessoa, né? Tem um menino lá na nossa igreja que ele se converteu, foi uma bênção na igreja, a gente batizou ele, né? E aí eu comecei a ver a mudança de comportamento nele assim meio estranha, sabe? E aí eu comecei assim, falei, meu Deus, será que esse menino vai regredir, né? E um dia, irmãos, eu estava lá no bairro e de repente Deus tocou no meu coração de eu ir para um lugar, esse menino estava lá numa casa fumando droga com as pessoas. E aí eu vi aquilo, sabe, eles cantando rap lá, eu falei, meu Deus, foi tudo em vão esse trabalho, né? Aí eu saí chorando, fui lá na casa da mãe dele. E eu falei para a mãe dele falou assim, não fala para o pai que o pai é violento. Eu falei, não, vamos falar com o pai sim. Falamos com o pai, né, trouxemos ele de volta, trabalhamos com ele se arrependeu, e hoje sabe onde ele está? Lá no Instituto Bíblico Maranata, né? Para a glória de Deus, né? Mas não foi fácil, irmãos, não é um trabalho fácil, lançar semente não é um trabalho fácil, colher também não é um trabalho fácil, né? Às vezes você vai semear, não é você que vai colher, quem vai colher é outra pessoa, mas realmente o tato compensa. A gente precisa colocar a mão na massa. Jesus, quando estava ensinando os discípulos a servir, é interessante que ele pegou uma bacia ali, uma toalha ali, e começou a lavar o pé de todo mundo. Estava tão gostoso, né? E aí, quando chegou no pé de Pedro, Pedro falou assim, o meu pé não, por favor, não.
Que educação de Pedro, né, gente? Que coisa linda, né? Ele dizia assim, meus pés não, Senhor, né? Mas aquilo não era nada de lindo, era porque ele achou assim, ó, daqui a pouco eu tenho que lavar os pés de Pedro também, eu não vou gostar muito, né? Que ele tinha uma concorrência entre eles. E aí Jesus falou assim, olha, então, assim como eu fiz, agora vocês façam também. Por quê? Porque Jesus estava ensinando que as coisas de Deus são coisas práticas. Não é só teoria. Falou assim, vocês aprenderam bem? Então pega a toalha, uma bacia, começa a lavar os pés do outro. Jesus poderia muito bem ser teórico e falar assim, Pedro, faz favor, pega a bacia, vai lá no pé do João, vai isso, João, vai lá, vai. Gente, vocês fizeram bacaninha, tá bom? Ensina outras pessoas. Não, Jesus foi lá e fez, né? E para que a gente pudesse. Então a gente precisa. Jesus falou assim, se tudo que eu estou ensinando para vocês, vocês apenas ouvirem e não praticarem, eu vou comparar vocês como alguém que fez uma casa na areia. Quando chove, vai tudo embora. Mas quem ouve a minha palavra e coloca em prática, está colocando a sua casa na rocha. Irmãos, tudo que nós estamos ouvindo aqui hoje, né? E espero que os irmãos estejam entendendo, né? Mas se a gente não levar para a nossa casa colocar em prática, isso é apenas teoria, precisa ter realmente o tato. Eu gostaria também de colocar aqui o órgão do sentido espiritual, que é a audição. Do versículo 39 ao versículo 42, nós vemos aqui o autor aqui falando a respeito dos samaritanos que vieram até Jesus por meio da mulher. E é interessante que eles disseram assim, olha, diz assim, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele o samaritano, rogaram que ficasse com ele 2 dias, e muito mais creram nele por causa da palavra. E eles falaram assim, já nem pelo que você fala, mulher, mas a gente tem visto ele de verdade, tem ouvido, e a gente tem crido realmente nele. Então, irmãos, eu gostaria que a gente pudesse pensar realmente na questão da audição. Aqui a gente vê que Jesus falou para aquela mulher ouviu bem as instruções de Jesus, tornou-se uma grande missionária. Aquela mulher não tinha crédito nenhum na cidade e a convicção dela foi muito grande, o trabalho foi bem feito. Jesus fez um trabalho de discipulado bem feito que a gente tem que fazer nas pessoas. E eu estou aprendendo isso, irmãos, que a gente tem que fazer. É melhor você fazer um trabalho de discipulado bem feito nas pessoas, as pessoas aceitar Jesus de verdade e você batizar essas pessoas, do que você fazer um trabalho meio superficial nas pessoas, depois a pessoa não quer batizar e vira um angu de caroço. Então Jesus fez um trabalho bom nela. Por quê? Porque ela ouviu a palavra, né? Eu coloquei aqui a sensibilidade na captação da mensagem. Ela ouviu a fidelidade na transmissão da mensagem. Ela ouviu e realmente transmitiu para outras pessoas. Eu creio que ela transmitiu para as pessoas da mesma forma que Jesus transmitiu para ela. Jesus não colocou água ali no conteúdo da mensagem, não. Eu acho tão interessante ali quando Jesus fala com aquela mulher e fala da água, aquela mulher fica doida e falou, me dá dessa água que eu vi, igual aqueles drogados, me dá aquele negócio. Aí Jesus falou assim, não, a gente primeiro antes da gente fechar o contrato aqui, traz o seu marido aqui para a gente bater 2 dedinhos de prosa, né? Ela falou, e agora, hein? Não tenho marido? Jesus falou, não, você falou bem que não tem marido, porque você já teve 5 e o que você tem não é seu. Vai gostar de marido assim lá longe, gente? Pelo amor de Deus. Jesus poderia ter fechado um contrato sem essa cláusula, irmãos, mas a gente não pode ficar fechando contrato com um pecador sem essas cláusulas, não. Não, vem do jeito que você está, Jesus vai... você vem do jeito que você está, mas vamos consertar as coisas, vamos pelo menos confessar as coisas aí, ajeitar as coisas para a gente poder assinar um contrato bonitinho, né? Não vamos diluir a mensagem do Evangelho, né? E também o resultado da geração da fé genuína, né? Quando a gente ouve a mensagem de Deus, a mensagem correta, ela realmente vai gerar a fé genuína. Quando a gente ouve realmente que Jesus falou assim, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu achei interessante esse texto, mas porque você voltando um versículo antes, alguém perguntou para Jesus, Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus deu uma paulada na cabeça do rapaz, que eu não sei quem foi, mas ele falou assim, olha, é o seguinte, não compete a vocês ficar sabendo sobre tempos, mas vai pregar o Evangelho. Eu vou dar poder para vocês, some e vai pregar o Evangelho. Não é verdade? Às vezes a gente fica pensando, quando é que vai vir o fim do mundo? Quem é o anticristo? Quem é não sei o quê? Vamos pregar o Evangelho, né? O anticristo, seja quem for, a gente precisa pregar o Evangelho. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos pregar. Agora aqui, irmãos, só para a gente finalizar.
O último órgão do sentido espiritual é o olfato. Talvez não está aqui no texto, eu não consegui ver aqui no texto, mas eu não poderia deixar de falar sobre esse último sentido, que é o olfato, né? Que o nosso olfato seja aguçado para que sintamos o cheiro, primeiro, o cheiro da podridão produzido pelo pecado. Para fazer missões, irmãos, nós precisamos olhar para a situação que nós estamos nos nossos dias, uma situação de caos moral, de caos político, religioso e complicado, porque o pecado tem produzido um mau cheiro muito grande na sociedade. Ao mesmo tempo a gente fala assim, gente, a situação está preta, olha a política, ninguém presta nisso aqui, a gente reclama disso, mas não dá mais, olha a bandidagem, não sei o que mais lá, insegurança, não dá para viver nesse mundo. É verdade, irmãos, isso deve fazer com que o nosso olfato, ele vai através de missões para alcançar. Talvez porque a situação está dessa forma, porque talvez nós não sentimos esse cheiro de pecado, nós nos conformamos. Se dia alguém foi falar, mas esse político tem que matar tudo, não sei o que mais lá. Crente, eu falei assim, será que não é porque nós não fizemos o que Paulo diz para Timóteo? Timóteo, você ora por essas pessoas, pelas autoridades, pelos reis, né, para que a gente tenha dias tranquilos. Às vezes a gente não ora, moço, a gente não ora, porque a gente não votou naquele político, a gente acaba, a gente por preferência acaba não orando pelos políticos, e acaba o quê? Produzindo todo esse cheiro de podridão. É uma oportunidade para que a gente alcance os perdidos. Irmãos, a gente também precisa não apenas sentir o cheiro da podridão produzido pelo pecado, mas o cheiro de fogo e enxofre produzido pelo inferno. A cada minuto, a cada segundo, a gente estrala um dedo assim, tem pessoas caindo no inferno. E a maioria, Jesus falou assim que o caminho apertado é o caminho que leva à salvação, e o caminho largo é o que leva à perdição, e muitos são os que passam por ele. Quem creu na nossa pregação, muitas pessoas estão indo para o inferno, e nós precisamos sentir o cheiro de fogo e enxofre. Deus, quando viu a situação de Sodoma e Gomorra, e Deus não deu para aguentar mais aquela situação, e ele então enviou fogo e enxofre e destruiu aquela cidade. Moisés intercedeu, Abraão, né, intercedeu ali por aquela cidade, e nós precisamos interceder a Deus por essas pessoas que estão indo para o inferno, né? Também nós precisamos sentir o cheiro suave do sacrifício de Cristo produzido pela graça de Deus. Se por um lado o pecado tem produzido podridão, cheiro mau, o inferno tem produzido enxofre, fogo, por outro lado, Cristo tem produzido cheiro suave através da graça de Deus. Através de Jesus Cristo, que é o cerne de missões. Ele é o assunto principal de missões. Jesus Cristo é o maior missionário. A gente pode realmente estar sentindo esse cheiro e levando Jesus Cristo a todas as pessoas que realmente precisam. E eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos pensar como igreja e individualmente, né, como está o nosso paladar espiritual, né? Missões, levar o evangelho, por nós tem sido encarado como uma necessidade, como Jesus. Para as pessoas passar em Samaria era uma coisa fora de cogitação. Para Jesus era uma necessidade, porque ele sabia que aquele povo necessitava. Era também uma prioridade e realmente um prazer. Missões aqui para nós é a nossa prioridade. Qual é a tua prioridade? Qual é a minha prioridade? Qual é a prioridade dessa igreja? Qual é a prioridade de Arthur Nogueira? Qual é a prioridade de Campinas? Qual é a prioridade da igreja nos dias de hoje? Às vezes nós colocamos tantas coisas como prioridade. Às vezes nós cuidamos da nossa beleza, culto ao corpo. Às vezes nós cuidamos de animais e de tantas coisas, gastamos em restaurantes, e a gente tem tanta prioridade que a gente esquece de missões. Se a gente for ver bem, irmão, com o que nós gastamos mais? Com culto ao corpo, com animais. Hoje o mercado de pet shop e dessas coisas tem crescido tanto e missões têm diminuído. Por quê? Porque talvez não tenha sido o nosso paladar. Qual é a nossa visão? A visão dessa igreja é uma visão focada, aberta, ampliada, alongada? Qual é o nosso tato, irmãos? Muitas pessoas estão precisando, asilos. Nós começamos a fazer um trabalho com asilos lá em Arthur Nogueira aí.
na correria acabamos deixando de lado. Precisamos voltar. Cadeias, hospitais, asilos. Me alegra bastante ver que os irmãos aqui do Florença têm trabalhado em hospitais, pronto-socorros, né? Levando a palavra através do coral. Isso é muito importante, né? O tato, né? Pegar realmente no arado. E que a nossa audição nessa noite possa ser aguçada. Que a palavra de Deus que está sendo pregada nessa noite possa entrar nos nossos ouvidos e aguçar a nossa audição, para que a gente tenha sensibilidade em ouvir a voz de Deus e realmente fazer a sua vontade, que é levar o evangelho a toda criatura. Que nosso olfato, irmãos, que a gente sinta o cheiro realmente do pecado que tem invadido não somente o Brasil, mas o mundo inteiro. E que a gente sinta o cheiro de enxofre do inferno. Porque muitas pessoas estão indo para lá. E a gente precisa levar a sério isso aí. As pessoas vão para lá, não tem mais retorno. Mas que a gente sinta o cheiro da suavidade de Cristo, que é a única solução para o pecado. É a única solução para que as pessoas não vá para o inferno. Irmãos, enquanto as pessoas não têm perspectiva, não têm solução, nós temos solução. E a única solução é Cristo. É o trabalho que Ele fez na cruz. É o cheiro suave que causou ao seu Pai. No sacrifício que Ele fez, que nos beneficiou. E que nós não sejamos egoístas em ser beneficiado com o sacrifício de Cristo e não levar esse cheiro até as pessoas. Por outro lado, a Bíblia diz que o Evangelho produz dois cheiros: cheiro de vida, né, para quem recebe, e cheiro de morte para quem rejeita. Mas com certeza o Evangelho sendo pregado como Jesus pregava, né, com toda avidez, com toda fome, produz realmente grandes resultados. Que Deus abençoe grandemente a vida da igreja. Muito obrigado pela oportunidade, irmãos. Que Deus abençoe grandemente.